Estamos de volta na edição do Observatório da Imprensa de hoje, um debate sobre mídia e religião. Vamos saber como é essa relação de TVs públicas em dois países da Europa, Alemanha e Reino Unido. A televisão pública britânica, a BBC, oferece sim muitos programas de religião, mas não são programas voltados para a doutrinação religiosa, não tentam pregar um ou outro tipo de religião, ao estilo do que se vê na televisão brasileira ou na televisão americana, por exemplo. Aqui isso não é permitido. Os muitos programas são voltados para discutir questões de fé, de filosofia, de história, de cultura, mas não para pregar uma determinada religião. Houve, por exemplo, há coisa de uma semana, uma série de 3 programas sobre o Velho Testamento. Discutia-se o texto, suas origens, seu significado. Não era um programa voltado para cristãos, nem para judeus que têm interesse no Velho Testamento. Era um programa para qualquer um interessado em história, em cultura. Da mesma forma, houve há coisa de um ano um seriado sobre o Corão, o livro sagrado muçulmano, feito ao estilo dos documentários britânicos, com equipes viajando pelo mundo inteiro, consultando especialistas em tudo quanto é lugar, sobre os vários significados, as várias interpretações, o impacto do Corão de uma forma geral. E assim há uma variedade de programas, em todos os sentidos, programas inclusive de cânticos religiosos. O que não tem, como eu disse, é a pregação de uma ou outra religião. E lembre-se, isso aqui não é um país laico, como o Brasil ou como a França, por exemplo. O Reino Unido tem uma religião oficial, a religião anglicana, e a chefe dessa religião é a rainha. A Alemanha é, por definição, um Estado laico. A Constituição, que data do pós-guerra, fala em liberdade de expressão e liberdade de crença. E diz ainda que o Estado não deve tomar partido em matéria religiosa. Mas a verdade é que aqui Igreja e Estado têm uma relação bem próxima. E a Igreja também desfruta de vários privilégios. As emissoras públicas, a ARD e ZDF, veiculam, sim, programas religiosos. A legislação diz que as emissoras públicas são obrigadas a abrir espaço para as igrejas católica, protestante e judaica. Em tese, outros grupos religiosos também podem reivindicar esse mesmo espaço. Mas na prática, o que a gente vê é que a Igreja Católica e a Igreja Protestante, as duas ocupam inteiramente esse território. Os que defendem a presença de programas religiosos na grade das emissoras públicas, eles dizem que as igrejas devem ter esse espaço porque elas têm um peso na sociedade e, portanto, as emissoras públicas devem refletir essa presença da igreja na sociedade. Resta saber o que aconteceria se outros grupos de minorias, como o dos muçulmanos, resolvessem também reivindicar esse acesso a esse espaço público gratuito. Professora Roseli Fishman, a propósito dessa questão, nós temos uma pergunta que veio de Teresina, Piauí, do Péricles Matos. Ele pergunta: o que falar dos programas religiosos que são usados para gerar candidaturas políticas? Então, Diniz, eu acho que aí é bastante interessante essa pergunta, né? Porque o Edin falava um pouco dessa... é como um ciclo vicioso, envolve dinheiro, envolve poder, né, e essa coisa acaba se reproduzindo. Então, se tem um político, né, de uma determinada denominação religiosa no Congresso, isso ajuda para conseguir a concessão e, ao mesmo tempo, depois ajuda que ele se eleja, né, porque daí é uma combinação, tanto na questão do uso do espaço, né, da mídia ali especificamente, quanto até do uso do nome, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, o pessoal coloca, né, pastor tal, padre tal, né? E assim, isso em muitos países não se permite, né, o uso do termo religioso durante a eleição, porque ali é um momento cívico, né? Um momento que tem que estar realmente claro que está voltado para o Estado e não a autoridade religiosa da pessoa em jogo, né? Então, isso é um ponto importante, claro, quer dizer, que acaba acontecendo, né? Eu queria só lembrar também, assim, a importância de que muitas vezes as TVs comerciais aí mais antigas, elas também sempre assumiram uma postura mais da religião majoritária, né? Uma coisa assim, transmissões marcadamente católicas, noticiários
noticiário só sobre a Igreja Católica, também dando a impressão de que não existe, né, invisibilizando completamente outros modos de crer e não crer, que também em si é um problema, né, e vem esbarrar naquilo que o Edinho também lembrava, depois o Luiz Antônio retomou a questão da liberdade aí, de expressão e liberdade de crença, e inclusive o combate à discriminação, né. Professor Complexos mesmo. Professor Abu Mansur, rapidamente, daqui para frente, o que pode acontecer para que esse processo, que é um processo essencialmente democrático, possa avançar? Bom, principalmente, eu acredito que a gente tem que aperfeiçoar a nossa democracia como um todo. Eu acho que a gente tem que enfatizar o combate à corrupção no Congresso, essa relação espúria das raposas cuidando do galinheiro, que é o caso da Comissão de Comunicação do Congresso. Enfim, eu acho que a única forma desse debate avançar e se tornar de fato uma questão prioritária enfim, que possa ser mais representativa na nossa televisão, é a gente aperfeiçoar o nosso sistema democrático nessa direção. De outra forma, do jeito que as coisas estão e com os interesses privados atravessando o debate público e o interesse público, dificilmente a gente vai para algum lugar especificamente nessa discussão sobre as concessões públicas para o setor privado. Professor Luiz Antônio Cunha, como é que a gente chega realmente a dar um passo decisivo em matéria de democracia, nessa questão do Estado secular, isonômico, não é? Eu acho que principalmente evitar o oportunismo e a dissimulação. Então, nesse sentido, a TV Brasil deu um grande passo, que precisa ser, eu acho que difundido para todos os setores. O colega Abu Mansur tem toda a razão, a colega Roseli Fishman também, não é? E eu acho que a direção é exatamente essa, não fazer concessões para o oportunismo dos políticos brasileiros, inclusive dos partidos políticos. Isso vale para a esquerda, para o centro e para a direita, para todos. Eu acho que não há unanimidade maior no Brasil do que este oportunismo no que diz respeito ao tirar partido, não é, do silêncio diante da utilização dos espaços públicos para interesses privados, inclusive religiosos, na disputa pelo monopólio, não é, da crença, não é? E eu acho que esse é o ponto importante. E não só na área específica da comunicação de massa e da televisão, mas também da educação escolar pública, das universidades, dos currículos escolares, das editoras. Eu acho que esse é a nossa plataforma para os próximos anos. Não é? E nesse sentido eu queria dar os parabéns para o seu programa, não é, essa coragem de trazer esse tema, não é, e a participação dos colegas em São Paulo, e eu acho que convergimos nessa perspectiva que é a construção da democracia, a discussão ampla desses problemas. Uma perguntinha que se encaixa, que nós temos que tocar. Agora está se falando em novos partidos. Há lugar no Brasil para um partido que se apresente como um partido secular? Não, acho que não. Eu acho que para um partido não, mas eu acho que para todos os partidos, não é? E eu gostaria de chamar a atenção para um exemplo pretérito. No começo da República Brasileira, havia um projeto de alguns religiosos da Igreja Católica que, ressentidos diante da separação Igreja e Estado, diante da perda do monopólio da prática religiosa estatal, não é, que tentaram criar uma versão tropical do Zentrumpartei alemão e austríaco, ou seja, um partido católico, não é? E aí um cardeal brasileiro que liderava a reconstrução do movimento católico brasileiro se opôs a isso, que foi o cardeal Leme. Disse não há lugar para esse tipo de coisa. O exercício da influência católica deve ser feito em todos os partidos, pois o outro lado também é verdade, não é? A difusão da laicidade no Estado e da secularização na sociedade é para todos os partidos.
Eu queria apenas esclarecer ao telespectador que nós convidamos insistentemente representantes das principais e de quase todas as confissões religiosas para participarem desse programa. Recusaram-se delicadamente. Chegamos ao fim do programa. Quero agradecer a presença da cientista política Roseli Fishman, dos professores Edin Suede Abu Mansur e Luiz Antônio da Cunha. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.